A paz do Senhor, adolescentes! Sejam todos bem-vindos! Eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Camila. A paz do Senhor, adolescentes, eu me chamo Rian Brian. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Lívia. E nós somos da Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Gostaria também de saudar todos os nossos visitantes com a paz do Senhor, que você seja muito abençoado nessa aula. E aproveite esse momento para curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. E a nossa lição de hoje é a lição de número 10. O título da nossa lição é O Amor pelos Amigos. E para começarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula. Que o Senhor possa plantar, Pai, através dessa aula, sementes no nosso coração e que essas sementes possam germinar em nossa vida. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz, adolescentes, eu sou o Gabriel e estou aqui para a nossa leitura bíblica que se encontra em Provérbios 17:17. Em todo tempo amo teu amigo e para a honra da angústia nasce o irmão. Essa foi nossa leitura bíblica, adolescentes. Tchau! Nós vamos falar sobre o amor pelos amigos. Eu quero te perguntar se você é um bom amigo e se você tem bons amigos. Nós vamos aprender através da palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Nós vamos ver boas e maravilhosas amizades e também como evitar amizades que podem nos trazer prejuízos para a vida toda. Quando nós falamos de amizade, nada melhor do que nós citarmos Jesus, que ele foi um melhor amigo e ele deve ser o nosso melhor amigo. E nós, como cristãos, nós devemos ter Jesus como nosso melhor amigo e devemos aprender com ele. Ele que nos ensina como nós devemos ser bons amigos e como nós devemos também tratar os nossos amigos. Também é essencial aprendermos a cultivar boas amizades que são honestas e que nos edificam. A Bíblia, em 1 Coríntios 15:33, nos adverte sobre as más companhias que nos afastam do Senhor Jesus. Devemos aprender a discernir as amizades que nos aproximam de Deus e as que não nos aproximam. O ideal é ser uma influência positiva, estabelecendo limites e priorizando amizades que nos aproximam de Deus, o nosso amigo mais fiel. E para nós aprendermos tudo isso sobre amizade, a gente encontra várias dicas, por exemplo, no livro de Provérbios. Durante o livro de Provérbios todos, há várias frases curtas com ensinamentos práticos sobre como uma boa amizade deve ser e como nós devemos ser bons amigos. Por exemplo, em Provérbios 27:9, fala: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. No mesmo capítulo, nós temos o verso 17, que diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. E dentro deste livro a gente encontra outros inúmeros conselhos sobre a amizade. O que o Velho Testamento nos ensina sobre grandes amizades? Bom, encontramos muitos exemplos de boas amizades no Antigo Testamento. No livro de Ruth, por exemplo, nós encontramos a amizade entre Noemi e Ruth, que Ruth, mesmo sendo nora, se tornou uma grande amiga de Noemi, que não abandonou ela quando elas estavam enfrentando um período de grande dificuldade. Nós também encontramos a linda amizade entre Davi e Jonatas. A Bíblia diz claramente que eles se amavam muito como amigos e Jonatas foi capaz de ajudar Davi a fugir do seu próprio pai quando Saul quis matá-lo. Mas além desses bons exemplos de amizade, eu gostaria de também falar de maus exemplos de amizade, que não está na nossa revista, mas a Bíblia também traz. Nós temos, por exemplo, a amizade entre Aminon e Jonadab. Aminon era filho do rei Davi e Jonadab era amigo dele, onde Jonadab deu um mau conselho para Aminon, que levou ele a pecar e até morrer depois. A gente também tem um exemplo do rei Roboão, filho do rei Salomão, que também seguiu os conselhos dos seus amigos, dos seus jovens amigos, que deram maus conselhos para ele e que acabou levando à divisão do reino. E também, pessoal, não só no Velho Testamento, vamos ver também grandes amizades no Novo Testamento. Jesus era amigo dos seus discípulos, mas ele também os repreendia quando necessário. É importante destacar que os bons amigos não são aqueles que passam a mão na sua cabeça quando você toma alguma atitude errada ou que estão apenas em momentos felizes da sua vida. A amizade é sim composta por momentos felizes, por momentos agradáveis, mas nós podemos identificar que nós temos um bom amigo quando ele identifica erros no nosso comportamento, quando ele aponta que aquele comportamento, por exemplo, não foi bíblico, que nós devemos melhorar, ajuda-nos em oração. Então é muito importante que nós possamos identificar se nós temos amigos que nos apontam nossos erros e que estão com a gente também em momentos difíceis da nossa vida. Estamos aqui com o Miguel. Miguel. O que faz uma amizade verdadeiramente cristã?
quando o seu amigo ele sempre está com você, quando ele te ajuda, quando você tem algum problema, ele está lá para te trazer a solução, quando ele está sempre perto de você, não te deixe sozinho. E quando ele faz coisas que não te afastam da presença. Então, para mim, isso é uma amizade verdadeiramente cristã. Estamos aqui com o Johan. Johan, o que torna uma amizade verdadeiramente cristã? Uma amizade verdadeiramente cristã é quando a pessoa, em vez de sempre te apoiar em tudo, te ajuda quando você faz alguma coisa errada e sempre segue os princípios bíblicos. Nós vemos também a amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Que amizade linda! E quando Lázaro morreu e Jesus chorou ali no túmulo de Lázaro, os judeus ficaram impressionados e falaram: olha como que ele os amava, olha que amizade pura, que amizade linda. Mas tem um outro homem também que, assim, impactou com a sua capacidade de fazer amigos em vários lugares do mundo da época, que foi o apóstolo Paulo. Adolescentes, vemos que Paulo teve vários colegas e amigos, e podemos citar 2 amigos importantes que foram Barnabé e Timóteo, que foram essenciais na sua carreira de fé. O apóstolo Paulo, além de desenvolver boas amizades, ele formou líderes. Alguns amigos de Paulo o abandonaram no meio da sua carreira, mas Paulo aprendeu a lidar com a situação porque Deus o sustentou. Adolescentes, e é verdade, Paulo, ele por onde passava, ele fazia muitos amigos. E olha como é interessante a gente desenvolver amizades por onde a gente passa. Então, nas outras viagens de Paulo, quando ele passava nos lugares que ele havia passado, ele já sabia os lugares para onde ele ia, porque ali ele tinha amizades profundas com famílias e várias pessoas das igrejas daquela época. Mas, como o Rian falou, Paulo também teve amigos que o abandonou, teve amigos que o traiu, teve amigos que se opôs a ele. Então a pergunta é, você também está preparado para isso? Para você ter amigos leais, amigos fiéis, mas também aquelas pessoas que podem te decepcionar, que podem te abandonar. E isso acontece e temos que estar preparados para isso. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, sermos leais, sermos fiéis como Jesus. Jesus, ele jamais abandonou seus discípulos e os chamou de amigos. E sabemos que o próprio Jesus foi traído por aquele que ele chamava de amigo, que era Judas. Então, a Bíblia diz que Jesus os amou e os amou até o fim. E também, já partindo para o segundo tópico da nossa lição, construindo amizades. Existe uma diferença entre colega e amigos mais chegados. Bom, um amigo não necessariamente frequenta o mesmo local que você. O amigo verdadeiro é aquele que pode passar dias, semanas, meses, e quando vocês se reúnem, parece que é a mesma coisa. Parece que o tempo parou e que tudo voltou ao normal. Esse é o amigo verdadeiro. O amigo é aquele que você pode ter conversas mais profundas, que você pode pedir conselho, que você pode aconselhar também, que você pode abrir seu coração, você pode pedir ajuda. Esse é um amigo verdadeiro. A Bíblia, ela fala em Provérbios 27:6 que o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Ou seja, o verdadeiro amigo, ele não fala aquilo que a gente quer escutar, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Ele nos repreende, ele nos exorta, ele nos consola também. E este é o verdadeiro amigo. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Thiago e nós estamos aqui para um Você Sabia? E hoje nós vamos falar sobre ser amigo de Deus, um vínculo que ninguém pode romper. Desde o início, Deus quis ser amigo do homem. Ele andava com Adão no jardim, não como chefe, mas como alguém que gostava de conversar, ouvir e estar junto. Quando o pecado quebrou essa amizade, Deus não desistiu. Ele começou a procurar corações dispostos a reatar o laço que o pecado rompeu. Vamos falar sobre Abraão, o amigo que creu no impossível. Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque acreditou quando ninguém mais acreditava. E uma curiosidade interessante é que no mundo antigo, ser amigo do rei
era o título mais alto que alguém poderia receber. Ou seja, Deus colocou Abraão em um nível de confiança reservado aos mais íntimos. Abraão não buscava explicações, ele obedecia. E essa obediência o transformou em um homem que influenciou gerações inteiras. Vamos falar sobre Moisés, o amigo que ouvia a voz de Deus. Enquanto o povo temia o monte que fumegava, Moisés subia nele. Enquanto todos viam trovões, Moisés via a glória de Deus. A Bíblia nos diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Outra curiosidade é que face a face no hebraico significa literalmente olho no olho. Moisés não via só milagres, mas ele via o coração de Deus. Ele não queria bênçãos, ele queria a presença. Vamos falar de amizades que suportam o fogo. Davi e Jonatas. Amizade mais forte que a ambição. Lealdade que sobreviveu até depois da morte. Outra curiosidade importante é que Davi cuidou do filho de Jonatas em honra à amizade deles, mesmo quando Davi já era rei. Elias e Eliseu, amizade que resistiu até o fim. Eliseu viu o fogo de Deus porque não largou amigo depois que o céu se abriu. Ruth e Noemi, a amizade que começou na dor e terminou no milagre. Da fidelidade delas veio a linhagem de Jesus. Vamos ver um pouco sobre a sabedoria de Salomão. Salomão entendeu que a amizade verdadeira não é sobre elogio, mas é sobre verdade. Em todo tempo, amo o amigo, há amigo mais chegado que irmão. As feridas do amigo são fiéis. Mais uma curiosidade, reis antigos tinham conselheiros chamados amigos do rei, que podiam entrar em seus aposentos sem serem anunciados. É esse tipo de acesso que Deus oferece para quem é íntimo dele. A amizade que transforma. Adolescente, o tipo de amizade que você escolhe hoje define quem você será amanhã. Quem anda com os zombadores perde a fé. Quem anda com pessoas cheias de Deus cresce espiritualmente. Ser amigo é mais do que rir junto. É orar junto, sonhar junto, cair e também levantar junto. Jesus, o amigo que deu a vida. Nas vésperas da cruz, Jesus olha para os discípulos e diz: já não vos chamo servos, mas amigos. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Ele provou o que disse. Enquanto o mundo o traía, ele amava. Enquanto pregavam os seus pés, ele perdoava. Enquanto todos surgiam, ele ficou. Morrer por um amigo era o maior gesto de honra. Jesus levou isso ao extremo. Morreu por todos nós. Por isso, adolescentes, Jesus é o amigo que não vai embora. Amigos passam, pessoas mudam, mas Jesus permanece. Ele te chama de amigo, não porque você é perfeito, mas porque ele é fiel. Quer amizades verdadeiras? Seja amigo de Deus primeiro. Ande com quem te aproxima dele. Ore com quem te puxa para a presença. E quando o mundo te virar as costas, lembre-se, o céu continua te chamando pelo nome. A verdadeira amizade nasce na presença de Deus. Quem é amigo de Deus nunca anda sozinho. Rian, você tem muitos amigos. Qual o local assim, que você considera que você tem mais amigos? Na sua escola, na igreja ou na rua? O ambiente que eu tenho mais amigos, assim, que eu confio, que eu sei que são cristãos, que vão me edificar, é no ambiente cristão, na igreja. E você, Lívia? Qual o local assim, que você considera também que tem amigos assim que você possa confiar? Assim como o Rian, os meus amigos verdadeiros estão presentes aqui na igreja, mas eu também tenho muitos amigos na escola. Então são dois ambientes que eu cultivo bastante amizades. E você, Camila? Fala um pouquinho pra gente também sobre a sua experiência de amizades. Bom, assim como o Rian e a Lívia, o lugar em que eu mais tenho amizades é na igreja. Eu também cultivo amizades na escola, mas o lugar que eu sei que eu posso, como o Rian diz, confiar, que pode me ajudar, que pode me edificar, é aqui dentro da igreja, com certeza. Adolescentes, o tópico 2 diz que nós não fomos criados para viver isolados. E nessa aula, eu espero que você aprenda esse princípio, e é um princípio bíblico. Se você tem essa tendência de se isolar, de você achar que você não é aceito naquele lugar, ou naquele grupo, ou você tem algum tipo de complexo,
Olha, Deus falará ao seu coração hoje, que Deus nos criou para vivermos em comunidade. Deus nos criou para estarmos juntos, para compartilhar as nossas vidas. Então, Deus tem uma palavra para você hoje. Por favor, jamais aceite viver isolado da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, na rua, seja lá onde for. Então, nós não fomos criados para viver isolados. Não é verdade, Lívia? Também, pastor, é interessante dizer que cada um tem a sua característica própria. Tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que têm mais facilidades em cultivar amizades, mas nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos aqui dentro da igreja também. Quando acabar o culto, você precisa socializar com as pessoas, você pode chegar e conversar com nossos pastores ou com pessoas da sua idade também, porque na igreja é o ambiente propício para você buscar ajuda, para você que precisa de um conselho, para você que precisa de um amigo. Então é muito importante que a gente possa buscar os amigos no lugar certo. Se você tem dificuldade com essa questão de amizade, a igreja é um lugar que pode te ajudar muito. E você que tem dificuldade em se socializar, que você aproveite mais as oportunidades que você tem. Às vezes você não é aquela pessoa que tem dificuldade de cultivar a amizade, mas você vê outras pessoas ao seu redor que têm essa dificuldade. Assim como é horrível ficar isolado, se coloque no lugar do outro e não isole os outros também. Não permita que os outros sejam isolados. Existe muitas vezes dentro da igreja, em outros ambientes, essa coisa de panelinha, de se juntar e isolar os outros. E isso não convém, não é assim que Jesus nos ensinou. Jesus, e também a gente vê muitas lições, por exemplo, do apóstolo Paulo. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2:4, para nós não pensarmos apenas daquilo que é nosso, mas também no outro. Então, se atente também para o outro, não deixe o outro sofrer dessa maneira, de ser isolado, de se sentir isolado. Que nós possamos acolher todas as pessoas e sermos uma igreja saudável que nutre boas amizades. Também devemos aprender a superar as decepções, porque isso acontece. Sabia que você pode decepcionar alguém? Você pode decepcionar o seu amigo, decepcionar a sua amiga. Por quê? Porque nós somos falhos, nós erramos. Nós esquecemos de falar do aniversário da pessoa, esquecemos de alguma coisa e então nós podemos ferir alguém. Assim, as pessoas também podem nos ferir. Então nós devemos ter a sabedoria para superar, para perdoar, para relevar e vamos continuar. Assim que o Senhor Jesus nos ensina. Partindo desse ponto também, que os nossos amigos, eles podem nos decepcionar, eu queria dizer também que você, adolescente, você não pode nem deve depositar toda a sua confiança no seu amigo. Como nós dissemos aqui, os amigos, eles são muito importantes para a nossa caminhada cristã, mas é importante que você, como adolescente, que ainda não tem muitas experiências na sua vida, você ainda está caminhando com Cristo, você deposite 100% da sua confiança em Deus. Não coloque expectativas no seu amigo, por mais que ele seja cristão, por mais que você goste muito dele, por mais que você cultive uma amizade com ele há muitos anos, Jesus deve ser o nosso melhor amigo e ele nunca vai nos decepcionar. Fala, galera adolescente, tudo certo? A pergunta de vocês foi incrível e toca no ponto mais sensível dessa fase da vida. Amizades como vocês citaram, Davi e Jonatas, Noemi e Ruth, que amizades extraordinárias. Mas vocês queriam saber como identificar aquelas amizades que nos afastam de Jesus e onde arrumar coragem para escolher os amigos certos. Para responder, eu quero usar uma lei espiritual que está em Provérbios 13 e 20. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas quem é companheiro dos tolos acabará mal. Isso é o que eu chamo da lei da osmose espiritual. Você absorve quem está perto de você. Para identificar se uma amizade é tipo Davi e Jonatas, que te leva para cima, ou uma amizade tóxica que te leva para baixo, eu quero que vocês façam um teste do elevador. Imaginem que a sua vida espiritual seja um elevador. Quando esse amigo entra no elevador com você, ou seja, quando vocês conversam, jogam online, saem juntos, observe o painel, o botão aperta para cima. Depois de estar com ele
você se sente mais animado para obedecer a Deus? Mais leve e com a consciência limpa? Ou o botão aperta para baixo? Depois de você estar com Ele, você se sente pesado, com a consciência suja ou achando que as coisas de igreja são chatas? A Bíblia nos dá um exemplo perigoso em 1 Reis 12. Um jovem rei Roboão, ele tinha conselheiros sábios, mas preferiu ouvir os amigos da infância, que cresceram com ele. Resultado, ele dividiu o reino e causou uma tragédia. Atenção! Às vezes, o amigo que te afasta de Deus não é um criminoso. Às vezes, é só alguém que zomba da sua fé ou que te faz achar o pecado algo normal e engraçado. Isso é dessensibilização. Agora, sobre a coragem, vocês perguntaram como ter coragem para escolher. Galera, a palavra santo na Bíblia, kadosh, significa separado. Ser santo exige a coragem de às vezes andar sozinho no recreio por um tempo, em vez de sentar na roda da zombaria. Isso não significa que você vai tratar mal as pessoas do mundo. Jesus amava os pecadores, mas ele escolheu a dedo os seus discípulos que andariam com ele. Você deve amar a todos, você deve evangelizar a todos, mas você deve andar junto, compartilhar segredos e o seu coração somente com quem ama o Senhor Jesus. Se você tiver a coragem de se afastar das más influências, Deus vai honrar você enviando Jonatas, amigos leais que vão fortalecer a sua fé em Deus. Não troque a amizade de Deus pela aprovação da galera. Vale a pena ser diferente. Deus abençoe vocês. E vamos no elevador só pra cima. Deus abençoe. Adolescentes, agora vamos entrar no nosso tópico 3. E como foi falado aqui, é importante estabelecermos relacionamentos com os nossos amigos. Mas também não podemos esquecer de estabelecer relacionamento com o nosso Senhor Jesus, que é o nosso melhor amigo. Aprofundar nossa amizade com Jesus envolve buscarmos o Senhor diariamente por meio da oração, da leitura diária e também seguindo seus mandamentos, para que o nosso laço de amizade com o nosso Senhor Jesus seja profundamente íntimo. A palavra de Deus nos diz em João 15:13 que ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E quem é essa pessoa que deu a vida pelos seus amigos? Foi Jesus. Ele deu a sua vida pelos seus discípulos e por nós. Como o Rian disse, nós devemos sim cultivar e ter esse cuidado, essa preocupação em termos relacionamentos amigáveis com os nossos amigos. Mas nós não podemos nos esquecer que Jesus fez a maior prova de amor que alguém poderia fazer por nós, e ele deve ser o nosso melhor amigo. E nós podemos nos aproximar dele através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Jesus deu a sua vida por você e você não pode se esquecer disso. Você deve buscá-lo e deve cultivar um relacionamento profundo com Jesus, que é o seu melhor amigo. Vocês sabiam que uma das maneiras de ganharmos as pessoas para Jesus é através das nossas amizades. Através da amizade você conquista a confiança dessa pessoa, do seu amigo, da sua amiga, e você então começa a falar de Jesus. Geralmente você tem um amigo ou amiga que está extremamente decepcionada com as suas amizades. Às vezes não quer mais ser amigo de ninguém, não quer ter amigo mais. Aí é a hora de você apresentar Jesus como verdadeiro amigo, aquele que jamais vai decepcionar. Então, viram a importância da amizade com aqueles também que não conhecem Jesus? Com o objetivo de ter amizade para ganhá-los para Jesus, para você influenciar essas pessoas para entregar as suas vidas para o Senhor Jesus. Bom, nós vemos que a falta de lealdade e de companheirismo tem causado muitos problemas dentro da igreja. O apóstolo Paulo nos adverte, em Filipenses 2, para que nós não pensemos apenas em nós mesmos, para que nós não foquemos nas nossas vontades, nas nossas ambições, mas que a gente sempre pense no próximo, sempre pense naquilo que o próximo precisa.
Dessa maneira, nós seremos amigos leais, nós seremos amigos verdadeiros e seremos bons amigos para os nossos amigos. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade em relacionamentos, em amizades. Eu não tinha uma base tão sólida como a gente tem na nossa igreja, por exemplo. As minhas amizades eram somente dentro da escola e não eram amizades cristãs. Então eu acabava me influenciando. E um ponto importante de destacar também, que quando você tem um amigo muito próximo, duas coisas vão acontecer. Uma é você vai influenciar essas pessoas e a segunda é essas pessoas vão te influenciar. Como nós somos adolescentes, jovens, a mais propensa é a segunda opção. Nós vamos nos deixar sendo influenciados por essas pessoas. E quando nós estamos cercados de pessoas ruins que nos levam para o mal, isso é muito perigoso. Então, nós precisamos orar pelas nossas amizades. Nesse período da minha vida, eu percebi que eu não orava pelos meus amigos. Eu orava por tantas coisas que também são importantes, e a gente tem esse costume de orar por muitas coisas que realmente são importantes, mas a gente esquece também de orar pelos nossos amigos. Então, se você não tem essas pessoas, você não tem, talvez, uma igreja, ou você até está na igreja, mas você não tem amigos que você realmente possa confiar, Jesus é seu melhor amigo, como nós dissemos, e também ore para que Deus coloque essas pessoas na sua vida. Então, que você possa ser esse amigo, que você possa ser essa amiga leal, verdadeiro, que realmente ame seus amigos e ore por eles. Aí a Bíblia diz que você será conhecido como discípulo verdadeiro de Jesus. E agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescentes! Eu me chamo Rian Brian e estamos aqui para mais um quiz. Vamos para a pergunta de número 1. O que revela que uma amizade vem de Deus? Alternativa A. Quando o amigo sempre aprova suas decisões, mesmo erradas. Alternativa B. Quando o amigo te ajuda a permanecer firme nos caminhos certos. Alternativa C. Quando a amizade evita qualquer tipo de confronto. Ou alternativa D. Quando vocês se entendem apenas nas horas boas. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a resposta certa é a alternativa B, quando o amigo te ajuda a permanecer firme nos caminhos certos. Vamos para a pergunta de número 2. Por que a amizade entre Davi e Jonatas é lembrada até hoje? Alternativa A, porque Jonatas escolheu ser fiel a Davi, mesmo perdendo vantagens. Alternativa B, porque os dois cresceram juntos desde pequenos. Alternativa C, porque Davi o ajudou a conquistar o trono. Ou alternativa D, porque Jonatas queria ser famoso como Davi. Tempo na tela. Tempo esgotado, e a resposta correta é a alternativa A,
porque Jonatas escolheu ser fiel a Davi, mesmo perdendo vantagem. Vamos para a terceira pergunta. O que mais enfraquece uma amizade verdadeira? Alternativa A, passar menos tempo juntos. Alternativa B, evitar conversas difíceis. Alternativa C, inveja, orgulho e falta de sinceridade. Ou alternativa D, ter opiniões diferentes sobre alguns assuntos. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta correta é a alternativa C, inveja, orgulho e falta de sinceridade. Vamos para a quarta pergunta. Que tipo de amizade Jesus nos ensina a ter? Alternativa A, aquela que busca retribuição e reconhecimento. Alternativa B, uma amizade leal disposta a amar até quando dói. Alternativa C, a que dura apenas enquanto há interesse. Ou alternativa D, uma amizade que nunca exige renúncia. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta correta é a alternativa B, uma amizade leal disposta a amar até quando dói. Vamos para a quinta e última pergunta. Como saber se uma amizade é saudável espiritualmente? Alternativa A, quando o amigo te desafia a crescer e seguir os propósitos de Deus. Alternativa B, quando ele nunca te corrige para não gerar conflito. Alternativa C, quando é conveniente e fácil de manter. Ou alternativa D, quando ela só existe nas redes sociais. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta correta é a alternativa A, quando o amigo te desafia a crescer e seguir os propósitos de Deus. E foi esse nosso quiz adolescentes, espero que tenham acertado todas. Vamos finalizar nossa aula orando nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que nós estivemos aqui, Senhor Jesus, ministrando essa aula ao coração desses adolescentes. Nós sabemos que uma semente foi plantada no coração dessas pessoas, que eles possam frutificar, Senhor Jesus, e formar raízes, que eles possam ser bons amigos e que eles possam aprender também a cultivar boas amizades, que eles possam cultivar o relacionamento mais importante da vida deles, que deve ser com o Senhor. Muito obrigada, que o Senhor possa os abençoar. No nome de Jesus, amém. Tchau, adolescentes! Tchau, adolescentes! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Eu sou o pastor Suetônio. Não, agora é você. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Camila. Ah, sou eu. Pensei que era assim. Nada melhor do... E Noemi, sua sogra, que além de ser sogra, também... Era o contrário, além de ser nora. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.